glória. Pai do Senhor, igreja. Aleluia. Eu louvo a Deus por estarmos na presença dEle. Porque na presença dEle, diz o texto, há abundância de alegria. E é melhor estar na presença dEle do que em qualquer outro lugar. Amém? Abra sua Bíblia comigo. Aleluia. Evangelho de Jesus, escrito por João. João, capítulo de número 10. E o verso de número 10. Amém? O verso 9 diz assim: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Amém? Eu estava hoje à tarde em uma prosa com o pastor, direcionando algumas coisas, e eu comecei a pensar sobre a nossa trajetória nesta terra. E pude perceber que se nós não tivermos um propósito definido em nossas vidas, nós teremos dificuldades de alcançar o sucesso. Até porque o sucesso é algo meio que abstrato, se eu não tiver um propósito. Eu pude perceber que a nossa vida, ela precisa de um propósito. Precisamos estabelecer algumas metas, precisamos estabelecer alguns objetivos para que possamos, ou para que a vida faça sentido. Eu olho para esse texto, vejo Jesus ensinando, vejo Jesus falando sobre o cerne de seu ministério na terra, sobre o cuidado daqueles que estavam acreditando e daqueles que iriam ainda crer em seu nome. Ele estava colocando algumas verdades que para nós hoje faz uma diferença muito grande na confiança. Ele começa a falar aqui sobre a diferença de cuidados. Ele começa a falar aqui sobre dois tipos de senhores. Ele começa a falar aqui sobre o verdadeiro ofício dele como pastor. E ele deixa bem claro que ele, como pastor, é aquele que tem os cuidados especiais. Tanto que quando ele faz uso no verso 9 de eu sou a porta, se nós que vivemos no Ocidente e não temos muito acesso ao ofício pastoral, mas para com o rebanho, para com a ovelha mesmo, nós e não tivermos acesso a essas informações do trabalho de um pastor nesta época no Oriente Médio, teremos dificuldade de entender quando ele diz eu sou a porta. O legal é que quando um pastor pegava as suas ovelhas, ele ia à busca de lugares aonde ela pudesse se alimentar, aonde ela pudesse se sentir segura, aonde ela pudesse estar bem e se sentir bem. Aí quando nós pegamos para observar um pouquinho sobre os costumes judaicos, nós vemos que um pastor, durante o dia, ele protegia as ovelhas com o seu cachorro pastor,
e também atrás de relva, atrás de águas tranquilas. Quando chegava a noite, ao escurecer, ele fazia um meio círculo de pedras, colocava as ovelhas dentro, sentava com as costas de um lado de uma pedra e a perna de outra, e ele assim era a porta. Ele ficava a noite toda velando por elas, com o único objetivo, que elas pudessem se sentir seguras. No verso 10 ele diz: olha, o ladrão ele vem só para fazer maldade. Ele diz, ele vem para roubar, ele vem para destruir, ele vem para matar. E Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, e não só vida, mas vida com abundância. E eu comecei a pensar sobre isso. O que é uma vida abundante? O que é viver uma vida em abundância oferecida por Jesus? Pude perceber que vida em abundância aqui não tem nada a ver com longevidade, não tem nada a ver com viver 80, 90, 100, 200 anos, e sim viver o tempo em que estou vivendo, de uma forma onde eu venha usufruir do conforto que Ele gera em nossas vidas. O salmista no Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Quando nós observamos o apóstolo Paulo ensinando a igreja de Éfeso, aleluias, ele deixa bem claro que nós devemos estar revestidos de Deus para que possamos passar o dia mal, confiantes no Senhor. Pude perceber que se alguém não tem um propósito quando chegam os dias dos reveses, Eclesiastes chama isso de o tempo de chorar, nós nos perdemos no meio do caminho. E aí Deus trouxe algo ao meu coração nessa noite, para que nós possamos sair daqui um pouco diferente de como entramos. Como é que eu vou usufruir dessa vida em abundância? Como é que eu vou viver essa vida em abundância? Porque se eu não viver o propósito de Deus, eu nunca terei uma vida plena. Isso é uma verdade absoluta. Quando olhamos para o texto bíblico, vemos que Deus, antes mesmo de existirmos, no Salmo 139, Davi fala isso: enquanto eu estava no ventre da minha mãe, enquanto os meus ossos eram entretecidos, o Senhor escrevia já a minha história. Podemos ver através desse texto que Deus tem um projeto para cada um de nós, e é um projeto pessoal e individual. Podemos entender que também Deus compartilhou conosco um de seus atributos, aonde nós podemos ter o poder para escolher o que quermos ou o que quisermos, que é o tal do livre-arbítrio. Agora, como é que eu vou associar as minhas escolhas dentro de um propósito de Deus? E quando eu penso nisso, eu falo, Jesus, é complicado para o Senhor, sendo Deus, sendo aquele que não quer interferir na minha história, sendo aquele que não quer me obrigar a fazer alguma coisa, sendo aquele que me dá liberdade para eu escolher. O texto nos compara como ovelhas, e quando eu penso em ovelhas, eu disse, Deus, será que não teria um animal aí mais, pelo menos um pouquinho melhorzinho? Que ovelha é um animal complicado, o mongigo dela não é legal, é um dos mais feios. Ovelha é um animal que produz para si mesmo um peso pessoal. O suor dela gera um líquido grosso que faz com que a poeira pegue na sua lã e fique um fardo muito pesado sobre as suas costas. E quando eu trago isso para nós, nós somos aqueles que geram sobre nós fardos pesados. Não fazendo uma propaganda, mas se um dia você tiver a oportunidade de ler
um livro de Max Lucado, Aliviando a Bagagem. Talvez você entenda um pouco melhor do que eu estou dizendo. E eu lembro que em um dos seus capítulos ele dizia que nós somos o único ser que levanta pela manhã e senta a cama e já começa a colocar sobre nós fardos pesados. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou resolver aquilo? E quando a gente levanta, já levanta praticamente derrotados. E aí eu vejo Jesus para o outro lado dizendo: eu estou aqui para te dar vida em abundância. E eu vejo Jesus para o outro lado dizendo assim: ei, eu estou aqui para fazer coisas grandes através de você e em você. Aí eu olho para o lado uma promessa gloriosa de Deus, e olho para o outro lado um grupo de pessoas com dificuldade de tantas coisas pessoais. E na maioria das vezes internas. E vejo no meio algo que, se não conseguirmos, teremos problema. Se eu não conseguir viver o propósito de Deus, a minha vida nunca terá um sentido pleno. Eu nunca terei um gozo oferecido por Jesus. Eu nunca terei uma paz, que Ele diz, uma paz que excede todo entendimento. Pode estar o mundo desabando lá fora, mas aqui dentro tem confiança, tem alegria, tem gozo, porque nós conhecemos alguém que faz toda a diferença. E quando eu penso nisso, eu vejo que para juntar esses dois é preciso justamente isso: conhecimento que nos liberta. E aí eu pensando sobre isso, eu disse: meu Deus, infelizmente nós vivemos em uma geração que temos uma certa dificuldade com um negócio chamado relacionamento. E agora que veio as redes sociais, que nos aproxima de pessoas longes e nos distancia de pessoas pertos, ficou um pouquinho mais complicado. Agora que nós podemos ter avatar, e já está aí um negócio do multiverso já florando por todos os cantos, onde pessoas compram e investem fortunas para criar cidades virtuais, para criar comércios virtuais, para que as pessoas venham entrar nesse mundo virtual e ter uma vida virtual neste mundo, podendo escolher que sexo serão, podendo escolher que altura, que modelo do corpo, e assim vai. E quando eu tenho acesso a essa informação, eu disse: meu Deus, aonde nós vamos parar? E como é que nós vamos usufruir dessa promessa, uma vida em abundância aqui na terra, se estamos caminhando a passos largos, opostos a isso que o Senhor tem para as nossas vidas? E pude perceber que, se eu não conhecer Jesus de verdade, eu terei sérios problemas. E para conhecer a Jesus é um processo que demora um certo tempo, não é da noite para o dia. Pude perceber que o acesso ao Senhor, ao Eterno, ao Elohim, ao Deus do plural, àquele que nós chamamos de Pai, de Filho e de Espírito Santo, não é tão simples. E outro dia eu conversando com alguém disse: pastor, você é crente, é só ir na igreja. Eu disse: vixe, é só fazer parte do culto, já está tudo certo. E eu comecei a pensar, e eu disse: vixe, mas se eu viver só do culto, eu vou ter problema. Se eu viver só de um momento de música e de um momento de uma palavra, eu vou ter problema. Porque nós somos bombardeados em todo o tempo com informações contrárias àquilo que nós temos nesses momentos que nos reunimos para adorar ao Senhor. Se você ligar o rádio, você tem informação contrária a princípios bíblicos. Se você ligar a TV, se colocar num jornal, só tem problemas e tragédias. Se vai para qualquer lugar de mídia, nós temos acesso a muitas informações que nos leva a princípios diferentes daquilo que Deus nos oferece. Eu pude entender que conhecer a Jesus é o caminho que nós devemos trilhar todos os dias das nossas vidas. Quando aceitei a Jesus, eu achei que estar na igreja já era. E eu lembro que quando eu entrei na igreja,
Eu achei que todo mundo era santo, mas santo de verdade, que ninguém pecava. E eu lembro que eu ouvi uma palavra que Deus ia colocar-nos no meio dos santos. E eu lembro quando eu cheguei, eu falei: Jesus, obrigado por eu estar no meio desse povo bonito, esse povo que não peca, esse povo que não erra. Aí um dia eu descobri que uma irmã errava, que o outro irmão errava. Eu falei: vixe Deus, onde é que eu vim parar? Aí um dia eu descobri que eu também erro, e porque eu fiz uma coisa que eu não queria fazer, e aí entrou em conflitos. E hoje eu posso entender uma coisa: conhecer a Jesus é algo gradativo, é algo que nós vamos fazendo dia a dia, é algo que nós vamos vivendo em cada etapa das nossas vidas. Para aqueles que estão começando, conhecer a Jesus é voltado apenas para uma música que mexe com o seu sentimento, para um momento de oração que gera algumas lágrimas. Isso, para quem está começando, é um bom sinal. Mas para quem já está uma eternidade dentro da igreja, só isso não é o importante. Conhecer a Jesus é muito mais do que aqueles que estavam lá no Areópago, servindo e adorando a tantos deuses, que chegaram ao ponto de fazer um altar e não colocar nada, apenas uma plaquinha dizendo: esse aqui é um altar ao Deus desconhecido. Nós o honramos, porém não o conhecemos. Nós o adoramos, porém não temos acesso a Ele. Ontem nós estávamos ali na célula, e Deus trouxe algo ao meu coração, e eu fiquei maravilhado com aquilo. Você já recebeu algo de alguém que não conhece? Eu lembro que eu fui pregar em um determinado lugar, e alguém no final do culto me chamou e disse: eu queria te dar um negócio, e me deu, e eu nunca mais vi aquela pessoa. E o Senhor me fez lembrar disso na noite de ontem, que muitas pessoas estão dessa forma na igreja. Já receberam alguma coisa de Jesus, mas não sabem nem quem Ele é. Já foram favorecidos por Deus, mas não o conhecem. Talvez apenas ouviu a voz através de uma palavra, mas não reconhece ainda a sua real tonalidade da voz. Quase não sai a palavra. De que vale eu receber presentes de alguém que eu não conheço? De que vale eu ouvir falar de alguém que eu posso ter acesso intimamente, mas eu escolho não ter? E eu pude entender que um dos agentes principais para eu me aproximar de Jesus é o Espírito Santo. E infelizmente nós vivemos em uma era, em uma dispensação, que o Espírito Santo deveria ser conhecido ao extremo, na intimidade. Nós estávamos numa aula na segunda-feira, e Deus me deu uma pergunta antes da aula que eu fiquei meio desnorteado. Porque a Bíblia fala tanto do Espírito Santo e nós não damos a devida atenção. Existem pelo menos 40 nomes dados a Ele, e eu só conheço por um: Consolador, Conselheiro. A Bíblia mostra Ele agindo de diversas formas e de diversas áreas na vida de pessoas. E Deus fez uma pergunta: por que eu deixei tantas informações para tão pouco conhecimento sobre Ele? Infelizmente, desde o começo lá da igreja primitiva, nós vemos pessoas levantando-se contra o ensinamento da genuína palavra. Eu lembro de um grupo, os gnósticos, que eles bateram firmemente contra a divindade de Jesus, não conseguiram provar, porque
os apóstolos se reuniram e eles foram debater sobre as informações que tinham e provaram que Jesus era Deus. E agora, não contente, eles transferem essa questão ou esse questionamento para o Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo não é Deus. E quando nós pegamos o texto bíblico, em especial lá no capítulo 5 de Atos, nós vemos o próprio apóstolo Pedro dizendo que o Espírito Santo é Deus. Hoje alguém tem dificuldade com essa questão da Trindade. Eu já vi tanta gente suar a camisa para tentar explicar isso. Nós só precisamos entender que a manifestação de Deus não se restringe à nossa época e à nossa localidade na questão ocidental. É preciso levar em consideração que no Antigo Testamento Deus se manifesta apenas como eterno, porém já no começo Ele mostra que não está só. Quando Ele vai criar o homem, Ele deixa claro, façamos. Ele já deixa nítido nas entrelinhas do texto registrado que Ele não é uma pessoa apenas. Porém, no Antigo Testamento, se você for para o judaísmo, você vai ver que eles só conheceram apenas o eu sou, apenas o eterno, o que nós chamamos de Pai. E essa nomenclatura Pai só veio quando Jesus se manifestou como Messias, porque antes de Jesus se manifestar como Messias, não existia essa nomenclatura para o eterno. Era apenas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Deus fez questão de se mostrar através de pessoas e feitos em pessoas. E isso eu fiquei crente, porque por esses tempos atrás, alguns líderes até religiosos sugeriram uma releitura da Bíblia, uma atualização da Bíblia. E quando eu começo a pensar sobre essa possibilidade, eu disse, não tem jeito, é só se levantar um outro Abraão, é só se levantar outro Isaac, outro Jacó, é só se levantar outras pessoas que se relacionaram com Deus de uma forma diferente da qual fora registrada, senão não tem como atualizar a Bíblia. Deus foi tão inteligente, Deus foi tão Deus, que Ele resolveu se manifestar na vida dos outros, para que não haja possibilidade alguma de alguém fazer qualquer coisa nesse gênero. A não ser que alguém mude regras. Se mudar regras é outra coisa, mas mudar manifestação não muda. Quando vemos Jesus se manifestando como Deus, João 1:1, e o verbo se fez. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quando Ele se manifesta lá no batismo do seu primo João, o texto diz que aparece do céu, descendo em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo aparece. Porém, nós vemos Ele lá em Gênesis 1:1, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Você não vê o Espírito Santo, ou pelo menos não escrito, o Espírito Santo tomou a vida de alguém, o Espírito Santo pegou alguém. Você não vê isso no Antigo Testamento. Você vê isso em uma outra linha, em uma outra forma. E Ele foi cheio e profetizou. Quando eu pego profetizou no Antigo Testamento, é como alguém falar em língua estranha nos dias de hoje. Mas eu não vejo registrado o Espírito Santo atuando de uma forma clara. Até porque nesse período Ele estava no céu. Ele vinha, fazia o que era para ser feito e voltava para lá novamente. Agora, quando Jesus se manifesta como Messias, é importante lembrarmos que Jesus é Deus e nunca deixou de ser Deus. É importante lembrarmos que esse Deus a qual entrou no ventre materno, despiu-se da sua glória, isso é, Ele abriu mão dos seus atributos de onipotência, presença e ciência. E agora, quando Ele se manifesta na terra, Ele é plenamente cheio do Espírito Santo.
E ele começa a fazer milagres, e ele começa a ensinar, e ele começa a trazer para nós e para aquelas pessoas daquele dia o modelo que Deus espera de nós hoje, o comportamento que Deus espera de nós hoje. Outro dia eu falando com alguém, eu disse: pastor, eu ainda não descobri o que Deus tem para a minha vida. Eu disse: é fácil isso. Deus quer que você pense como dele, fale como ele e haja como ele. E alguém diz: pastor, isso é impossível. Não, Jesus se fez possível, porque Jesus é a manifestação do Deus encarnado, com Deus em carne como nós somos. E Jesus foi tentado em tudo que somos tentados, mas ele não pecou. E Jesus teve as mesmas fraquezas que temos, mas ele não cedeu em nenhuma delas. O interessante é que quando olhamos para isso, nós vemos que eu preciso conhecer a Jesus, porque quando eu conheço Ele, a minha vida torna um sentido mais interessante. Eu conheci alguém que teve muito sucesso em uma área de sua vida, que para nós é até importante, né? Eu sou bem sucedido financeiramente, e nas outras um fracasso. Até o dia que ele conheceu Jesus. Quando ele conheceu Jesus, ele disse: cara, a minha vida tomou um propósito. Eu disse: como assim? Eu disse: rapaz, agora eu olho para as pessoas diferente. Agora eu não olho para as pessoas como cifra, agora eu olho para as pessoas como alguém à imagem e semelhança de Deus. Agora a minha vida tem mais sabor. Agora eu consigo viver melhor. Agora eu deito e levanto com um propósito. Agora eu consigo canalizar o dom que Deus me deu. Agora eu consigo direcionar a capacidade que Deus me deu para fazer essas coisas. Agora eu posso investir em outras pessoas. E quando eu pego o discurso dele, eu disse: Jesus, nós precisamos encontrar o nosso propósito. Nós precisamos saber por que estou aqui. Nós precisamos saber para onde chegaremos. Não foi essa conversa? Eu disse: Jesus, a resposta para essa pergunta, ela não é tão fácil, não. Você já fez entrevista alguma vez? E alguém fez aquela pergunta? O que você vai ser daqui 5 anos? E o dia que eu vi a primeira vez essa pergunta, eu disse: rapaz, é difícil você pensar daqui 5 anos. Na juventude é difícil. A gente quer tudo para hoje, tudo para agora. E a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a pensar 5, 10, 15, daqui 20 anos. E hoje, um pouquinho mais velho, eu pude entender uma coisa: se eu não estabeleço metas, eu não chego a lugar nenhum. Dizia alguém: se eu não tenho para onde ir, qualquer caminho é válido. Aí eu falo para você: pensa um pouquinho aí, qual o seu propósito de vida? Vamos pensar de uma forma justa? Jesus te salvou, amém? Amém? Jesus perdoou os seus pecados, amém? Jesus escreveu o seu nome no livro da vida, amém? E por que ele não te matou e levou para o céu? Por que você está vivo ainda? Credo, pastor. Não está falando para nós morrer aí? Não. Qual o propósito? Jesus teve misericórdia de mim, não teve? Jesus não me chamou, não convenceu, não abriu meu entendimento para eu responder o seu chamado, abriu. Olha que bênção. Chorei, vi que sou miserável, fui até os seus pés, confessei os meus pecados, ele, sendo fiel e justo, perdoou os meus pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e tem alguém que peca mais do que a gente? E aí ele me deixou viver por um período de tempo. Existe uma verdade que nós não queremos ver, mas está diante de nós. Um dia passaremos para a eternidade, isso é um fato e indiscutível. A questão é: enquanto eu estiver aqui, qual o meu propósito? Vou gastar o meu tempo de vida com o quê? Estava vendo um documentário e fez uma pergunta para alguém: se você tivesse 10 anos de vida, o que você faria? E alguém disse: eu faria isso, faria aquilo. E se você tivesse 10 dias? Aí muda todo o roteiro.
Então, se eu tenho um tempo de vida, eu preciso estabelecer um propósito para isso. E aí, sabe o que eu percebi? Que às vezes a gente gasta a vida toda com mimimi. Já ouviu falar desse negócio? E ontem eu passei a noite falando com Jesus e eu descobri, vi isso. Eu falei, cara, como eu sou. Deus prepara situações interessantes para nos abençoar e a gente fica com mimimi. Deus gera cenário para trazer uma glória, uma honra sobre e a gente está com mimimi. Deus começa a trabalhar, a fazer coisas que o braço da carne não conseguiria fazer, mas a gente está com mimimi. E depois reclama que não tem uma vida em abundância. E aí a gente olha para o vizinho, vê que a grama dele é mais verde, vê que o carro é mais novo, vê que a esposa do outro é mais bonita, que o esposo do outro é mais bonito, que o filho é mais inteligente, e fala, meu Deus. E olha para dentro de nós um vazio. E aí eu estava trabalhando com Jesus hoje, eu disse, Deus, e aí como é que nós vamos... Esse negócio de trazer uma palavra desse tipo aí é meio complicada. Mas eu gostaria que você pensasse um pouco. Gostaria que você refletisse um pouco sobre a sua trajetória. Quem é que sabe o dia que nós partiremos para a eternidade? Se estamos aqui, eu lembro de todas as vezes ou todas as fases da vida, eu sempre conversando com alguém, eu falei, rapaz, eu vivi a vida intensamente. Quando eu era da capoeira, eu fazia capoeira de verdade. Quando eu era eu fazia mesmo. Quando eu era do mundo, eu ia para o mundo. Agora, se eu estou em Cristo Jesus, eu quero viver algo sobrenatural. Eu não quero viver meia boca, eu não quero fazer parte de mais um. É tão chato fazer parte de mais um. Se Deus te deu uma personalidade, se Deus te deu uma forma própria de ser, por que fazer parte de mais um? Questionando com alguém o porquê que o cristianismo está cada vez mais superficial, e alguém disse, é que falta referência. Eu falei, como assim falta referência? Falta referência. Antigamente a gente olhava para um, olhava para outro, se espelhava em alguém. E hoje, quem tem sido as minhas referências? Hoje as referências estão em pessoas que são artistas. Hoje as minhas referências não estão mais em santidade, em alguém que invoca Deus. Hoje as... Aleluia, eu acho que esse aqui já está indo. E como é que eu vou usufruir das promessas que Deus me deu? E como é que eu vou alcançar aquilo que foi prometido para as nossas vidas enquanto estivermos aqui na terra? Posso contar um segredo para vocês? E aí você fica de pé comigo? Fica de pé comigo. Você sabia que existe mais de 3.800 promessas de bênçãos de Deus para a nossa vida aqui na terra? Promessa em todas as áreas espirituais, em todas as áreas da vida, não apenas nas espirituais. Às vezes eu vou conversar com alguém e aí, tu está bem? Ele diz, pastor, espiritualmente eu estou top, mas e no restante? No restante eu não estou tão bem. A questão aí é, para viver uma vida em abundância, eu preciso ter um equilíbrio em todas as áreas da minha vida. E para que eu tenha um equilíbrio em todas as áreas da minha vida, eu preciso aprender a me relacionar com Deus. Deixa eu contar um segredo para vocês, bem prático. Está precisando pedir alguma coisa? Jesus disse, quando vocês falarem com o Pai, no meu nome, Ele vai atender. Então, se eu preciso pedir alguma coisa, eu falo com quem?
Eu falo com o Pai no nome de Jesus. Se eu preciso superar coisas, eu falo com quem? Eu vou atrás de Jesus. Jesus, me ajuda aí. Jesus, me ajuda a superar. Jesus, me ajuda a alcançar. Me ajuda a vencer. Jesus, derrama o seu sangue sobre mim, me ajuda a ser crente. Se eu preciso servir alguém, eu vou atrás de quem? Do Espírito Santo. Porque Ele é o treinador, Ele é quem me capacita. Deus me ajuda a dar o meu melhor. Deus me ajuda a ser melhor. E o que eu acho muito interessante, sabe o que é? Que tanto o Pai quanto o Filho e o Espírito Santo, os três agem com uma só fonte, a palavra. Os três usam a mesma palavra para nos conduzir ao cumprimento dessa promessa de uma vida em abundância. Feche os seus olhos aí. Eu quero orar com você nessa noite. Mas essa oração eu queria fazer com você de uma forma diferente das demais. Gostaria que você pensasse um pouquinho como está a sua vida. Gostaria que você pensasse um pouquinho sobre o seu amanhã, sobre os projetos para esse ano, sobre os desafios para este ano, sobre aquilo que você colocou como meta. Como é que está? Já alcançou? Não alcançou? Pastor, nem estabeleci meta alguma ainda. Eu ainda não parei para pensar sobre isso. Então é o momento de pensar. Eu vejo que todo planejamento em Deus tem uma grande probabilidade de ser certeiro. Eu vejo que quando eu envolvo Deus nos meus projetos, as coisas acontecem. Talvez não do meu jeito, nem no meu tempo, mas acontecem para a glória do nome dEle. Quando eu consigo colocar em Deus, consigo entregar ao Senhor, como disse o salmista, entregue pois os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É o texto quem está dizendo. Lá em João capítulo de número 15, verso 7, o texto diz: se vocês estiverem em Cristo, se a minha palavra estiver em vocês, vocês pedirão tudo o que quiserdes e vos será feito. Existe uma promessa de vida em abundância e ela está disponível para nós vivermos aqui na terra. Entenda, eu preciso sair para pegá-la, eu preciso ir à direção dele para buscá-la, eu preciso abrir o meu coração e a minha disposição para viver ela em Cristo Jesus, porque só dá para viver uma vida em abundância se eu viver os propósitos de Deus para a minha vida. Feche os seus olhos e adore a Ele. Aleluias. Porque enquanto você adora, Ele trabalha. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom. Antes de respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ao deserto,
Deus foi à busca de um homem que há 80 anos tentava entender qual era o seu chamado. Deus foi ao deserto, Deus chamou ele pelo nome, Deus se revelou e se manifestou a ele, Deus deu a ele um propósito de vida, Deus deu a ele objetivos, e ele foi escrito na história, e hoje nós o conhecemos por Moisés. Deus foi lá no meio do mato, atrás de um pequeno jovem com uma harpa e um estilingue nas mãos. Deus colocou no coração dele o desejo de adorar. Em determinado momento, Deus se aparece a ele através do profeta e dá a ele um sentido de vida, dizendo: você vai reinar sobre o meu povo. E Deus começa a trabalhar na vida dele, e Deus começa a capacitá-lo para essa função. E o que me chama a atenção é que muitas pessoas, quando se dispõem a viver o propósito de Deus, Satanás, nosso adversário, começa a atacar de uma forma para desistirmos. Mas entenda uma coisa: o segredo não é desistir, o segredo é perseverar, o segredo é continuar, o segredo é ir, porque quem começou a boa obra é fiel para chegar até o fim, é fiel para concluir. Quem prometeu é fiel para fazer acontecer. Quem colocou o propósito é fiel para que soube-as. Aleluia. Então desistir não é uma opção, voltar para trás não é uma opção. A melhor coisa é viver o chamado de Deus, porque quando vivemos o chamado de Deus, até o que é para dar errado, Ele faz dar certo. Que doia suri. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor. Estenda suas mãos assim. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não Aleluia. posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Em determinado momento, Deus levanta Moisés e diz ao povo para estender as duas mãos à frente. E Deus
Deus usa para dizer o seguinte: olha, na tua mão direita eu coloco vida, na tua mão esquerda eu coloco a morte. Você escolhe o que quer. Todo e qualquer pessoa consciente vai escolher a mão direita. Nesta noite a proposta de Deus é mais ou menos essa. Se você quiser caminhar com os seus próprios feitos e na sua própria força, talvez você não vai conseguir, tenho certeza que não, usufruir dessa vida em abundância aqui na terra. Se eu não consigo viver essa vida em abundância na terra, eu não consigo nem sequer imaginar como será ela no céu. Deus só pede para eu te dar um conselho, e eu ouvi esse conselho hoje. Se você tem um propósito, você não vai se embaraçar com o percurso. Você não vai perder tempo com algumas coisas que acontecem nessa trajetória. Deus pegou um moço no Egito como escravo, tirou-o junto com seu povo e caminhou 40 anos no deserto. 40 anos depois, Deus diz para ele: agora você vai assumir uma grande responsabilidade, porque colocou um propósito dentro dele. Viver o propósito de Deus é assumir com ele uma grande responsabilidade. A responsabilidade de eu estar bem e fazer aqueles que estão à minha volta ficarem bem. É eu ser um canal de bênção na vida daqueles que estão à minha volta e na minha própria vida. Você está com a mão aberta aí? Eu quero ministrar sobre a sua vida, essa vida em abundância, porque sabemos que este é o momento em que Deus trabalha de uma forma extraordinária, porque sabemos que este é o momento de Deus fazer aquilo que homem algum pode fazer. Deus está colocando propósitos, Deus vai gerar sonhos, Deus vai mudar trajetórias, Deus vai fazer, aleluia, com que você o conheça de uma forma além da capacidade humana. Que nobre a solidariedade. Deus vai gerar dentro de você sabedoria, e não apenas sabedoria humana, mas sabedoria com graça dos céus, para contornar situações embaraçosas, para que o nome dele seja glorificado em sua casa. Então receba aí nesse momento. Espírito de Deus vai trabalhando, vai gerando agora na vida dele, na vida dela. Vai trabalhando o Senhor no nosso ser.